Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa terceira aula e que bom que nós chegamos até aqui. E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso nós estamos felizes por todos os milagres diários que acontecem em nossas vidas. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. Para mim é um prazer ter todos os irmãos e irmãs aqui todas as semanas no meu canal e confesso que sou muito grata a Deus por contribuir com todos os irmãos, tenho ajudado muitos os irmãos e eu sou grata a Deus por isso. Quero agradecer os comentários, as orações. Quanto mais você comenta no meu canal, mais meu canal cresce. O YouTube entende que você está tendo envolvimento com o meu canal e ele pode então sugerir este vídeo para outras pessoas. Então eu quero agradecer a você que todas as semanas tem comentado no meu canal. E para aquelas pessoas que me perguntam a bibliografia das minhas aulas, lá no finalzinho da minha aula eu te espero. Tem todos os livros onde eu faço as minhas pesquisas. E também lá no finalzinho da minha aula tem um abraço para todos os irmãos que me pediram um abraço e seu nome vai ser citado então lá no final da nossa aula. Espero que você tenha tido uma segunda aula maravilhosa, abençoada, e continuo dizendo para você que leia 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, para você ficar bem inteirado acerca da história dos reis de Israel. E hoje na lição de número 3 nós vamos falar sobre Acabe e o profeta Elias. O texto que foi tomado por base para nós aprendermos um pouquinho sobre este grande profeta e também sobre este rei de Israel está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 30, também no capítulo 17, do versículo 1 ao 7, e no capítulo 18, do versículo 17 ao 21. Como nos preocupamos com a salvação de outras pessoas? Não é verdade isso? Às vezes nós ficamos muito preocupados com a salvação das pessoas. E eu vejo aqui no comentário das minhas aulas como as pessoas ficam preocupadas se Salomão foi salvo ou se ele não foi salvo, ou se outros personagens bíblicos foram salvos ou se eles não foram salvos. A palavra de Deus, ela não se atém a estes detalhes. Mas muito mais do que nós nos preocuparmos com a salvação de Salomão, nos preocuparmos com a salvação dos personagens bíblicos que nós encontramos, nós precisamos preocupar com a nossa salvação. Como está a nossa vida diante de Deus? Se Jesus voltar hoje, como é que nós estamos com a nossa vida espiritual? Será que nós vamos realmente ouvir o tocar, o soar da trombeta e o nosso nome ser chamado ali naquele grande dia? Todas estas coisas que foram escritas, todos esses ensinamentos, os erros e acertos desses homens chamados, escolhidos por Deus, é para que nós sejamos avisados e não cedemos onde eles cederam, que nós não possamos errar onde eles erraram, que nós possamos acertar onde eles acertaram. Então, a Bíblia é uma carta de um Deus amoroso para uma igreja que é amada por Ele. É um aviso para nós. Todas as cartas, todos os livros bíblicos, é um aviso para nós, para que nós não erremos onde estes homens e essas mulheres erraram no tempo bíblico. A coisa que nós precisamos saber é que nós seremos julgados com o mesmo juízo que estes reis foram julgados. A misericórdia de Deus e a bondade de Deus, ela não será diferente para nós como ela foi para estes reis, tanto de Judá quanto de Israel. É uma das coisas que nós precisamos nos ater aqui nestes livros. É sobre a bondade e sobre a misericórdia de Deus. Com o mesmo juízo que eles foram julgados, nós também seremos julgados pelos nossos atos. Deus, ele é bondoso, Deus, ele é misericordioso,
Mas a palavra de Deus diz que todo pecado terá uma justa retribuição. Aqui o comentarista da nossa lição, Pommerengue, ele dá um salto, na história, cronologia dos reis até chegar a Acabe. Eu vou discorrer apenas alguns fatos que é relevante ou que são importantes para nós entendermos como o trono chegou até Acabe. A intenção do comentarista aqui não é historicidade, mas espiritualidade. Mas para que nós possamos entender um pouquinho da história, é bom nós conhecermos como se deram os fatos até chegar em Acabe. Nós vamos aprender o que pode nos levar para longe de Deus. E um pouco de história nos faz entender o caminho tomado por cada rei e o que os fizeram chegar a um declínio espiritual tão grande. Na aula passada nós falamos sobre a divisão das tribos em 2 reinos, o reino do norte, literalmente eles estavam no norte da região, e o reino do sul, que literalmente estavam ao sul da região. E nós comentamos, eu até gravei um vídeo de 1 minuto e pouco, muitos irmãos não foram lá, que eu fiz uma confusão aqui na divisão das tribos, mas eu digo que para estudar as tribos de Israel, a divisão das tribos, nós precisamos começar desde Josué, afinal, tem que ser um outro trimestre para nós aprendermos de fato. Então aqui o que está em jogo não é tanto a divisão e onde as tribos ficaram, mas nós vimos que quando nós lemos o texto e quando nós vamos ver a distribuição das tribos, fica um pouco complicado para a gente trazer aqui na lição. Mas eu só quero esclarecer que Judá e Benjamim e um pouco dos levitas e também um pouco das tribos de Simeão, estavam todos ali misturados, ficaram com Roboão. E as outras demais tribos ficaram com Jeroboão. Nós sabemos que muitas pessoas de outras tribos que acompanharam Jeroboão, muitos migraram para o reinado de Roboão, porque eles queriam estar perto da verdadeira adoração. Mas com o passar do tempo, essas tribos se diluíram entre si e os reinos ficaram conhecidos como o reino de Judá e o reino de Israel. Nós falamos dos erros de Roboão e de Jeroboão, da inimizade que houve entre as tribos, até que elas desaparecessem, fossem levadas para o cativeiro, e é o que nós conhecemos como as 10 tribos perdidas de Israel, porque primeiro as 10 tribos foram levadas para o cativeiro assírio e depois a Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia. Então é conhecido como as tribos perdidas. E depois elas ficaram conhecidas somente como Israel, povo de Deus. Se Salomão entregou o reino para o seu filho, mergulhado na idolatria, na poligamia e na luxúria, imagina como Roboão iria passar o reino para o seu sucessor, para o seu filho. Até a chegada de Acabe foi um período negro para o reino do norte. Aquelas tribos mergulharam na idolatria e se afastaram de Deus. Nós falamos sobre a idolatria de Roboão e de Jeroboão, que os pecados de Jeroboão trouxe juízos sobre a vida dele e sobre toda a sua descendência. Nós falamos sobre a morte de Jeroboão e também como toda a sua descendência foram mortos. Jeroboão, ele reinou durante 22 anos. Mesmo sendo infiel, Deus deu a ele tempo para se arrepender dos seus pecados, mas ele não se arrependeu. E ele é lembrado por todas as gerações como um dos reis que mais pecou no governo de Israel. Roboão reinou durante 17 anos. No seu reinado também ele fez o que o Senhor reprovava e reprova ainda. E no governo de Roboão haviam chamados, a Bíblia chama de homens escandalosos, que eram conhecidos como
prostitutos cultuais. Porém, hoje nós vamos nos ater apenas aos reis do reino do norte. Após a morte de Jeroboão, seu filho Nadab, ele assume o poder por um pouco de tempo, 2 anos. Também ele fez o que o Senhor reprova. Foi morto por Baasa, que conspirou contra ele. Quando Baasa assumiu o trono, ele matou toda a família de Jeroboão. Este Baasa, ele reinou durante 24 anos, mas ele também fez o que o Senhor reprova. Muitas pessoas, elas não observam os exemplos dos outros, né, no passado, e querem ficar no mesmo erro. Então, Deus levantou Jeú para profetizar para Baasa, que faria com ele e sua família, assim como ele fez com a família de Jeroboão. Foram homens que Deus levantou do meio do povo. Não tinham nenhuma linhagem real. E Deus fez desses homens reis sobre as tribos de Israel. Como estes homens não valorizaram o que Deus colocou nas suas mãos. Quando nós lemos a Bíblia, nós sempre encontramos Deus falando para os homens escolhidos de quem eles eram no passado e onde Deus os tinha colocado. Deus falou com Davi, né, que tinha tirado ele de detrás das ovelhas. Deus falou com o profeta Amós, que tinha tirado ele também de trás dos gados, ele era boiadeiro. Deus falou com Jeremias, Deus fala conosco. Nós precisamos ter sempre em mente de onde Jesus Cristo nos tirou e onde Ele nos colocou. E valorizar essa tão grande salvação que nos é apresentada, que nos foi doada ali na cruz do Calvário. Mas estes reis não valorizaram. Mesmo eles não tendo nenhuma linhagem real, foram tirados do meio do povo, do meio do exército de Israel. Eles não valorizaram e pecaram e erraram onde os seus antecessores também tinham errado. E nem assim, mesmo sabendo quem eles eram, né? Deus falando com Baasa, eles não fizeram a vontade de Deus. Nós recebemos uma oportunidade de Deus para fazer melhor do que nossos antecessores. E infelizmente, muitos, quando chegam ao poder, decepcionam a Deus. E é o que nós devemos pensar hoje. Como esta geração estará passando a noiva de Cristo para a próxima geração que virá. Muitos jogam fora a oportunidade de sua vida. Talvez a única oportunidade. E com esses relatos nós não podemos esquecer que Deus não se deixa escarnecer. Passe o tempo que passar, o juízo de Deus virá, para alguns mais rápido e para outros não. Tem muitas pessoas que levam uma vida de pecado, 10 anos, 15 anos, achando, né, imaginando que está enganando Deus, ou que Deus não está fazendo conta daquilo, ou que Deus não está se importando com seu pecado, porque ele está sendo usado. Assim foram os reis do norte, né, reinaram tantos anos, Jeroboão 22, Baasa 24 anos, e eles estavam acreditando que estavam tendo a aprovação de Deus, porque o juízo ainda não tinha chegado na vida deles. Deus nunca tarda, né? O juízo de Deus, ele chega no tempo oportuno. Então, Baasa morreu, seu filho Elá assume o poder, reinou 2 anos em Tirza, e Zinri, um dos oficiais de guerra dele, né, homem de confiança, conspirou contra o próprio rei e o matou. Reinou e eliminou toda a família de Baasa. E acredite, Zinri reinou apenas 7 dias e fez tanta maldade. E por causa de uma incursão contra ele, pois ele foi denunciado por causa da sua traição, no acampamento, né, de guerra, onde eles estavam acampados para uma peleja, eles declararam: honre rei de Israel. Zinri então fugiu, entrou no palácio real
e ateou fogo em casa, então ele suicidou-se. Houve disputa entre os homens do exército, Tibni e Onri, porém Onri era mais forte do que este, então Tibni morreu, né? Foi morto ali naquela peleja, naquela disputa. Onri então foi declarado rei de Israel. Foi este Onri que comprou a colina de Semer, deu o nome do ex-proprietário, talvez um acordo que eles tenham feito, construiu ali, né, naquela montanha, uma cidade, e depois essa cidade foi chamada de Samaria. Ele estabeleceu a Samaria como a capital do Reino do Norte. Flávio Joséfo, ele diz que talvez ele queria rivalizar com o Reino do Sul. Então, Samaria passou a ser a cidade real. Eles talvez queriam, né, rivalizar com o Reino do Sul e adornaram esta cidade com estruturas magníficas. Então, a partir daí, o Reino do Norte podia ser designado pelo nome de sua capital, assim como o Reino do Sul era designado pela sua capital, Jerusalém. Onri, então, morreu. Alguns historiadores acreditam, né, que ele foi morto pelo seu filho, pois ele também fizera tudo o que Deus reprova, muito mais do que os seus antecessores, inclusive Jeroboão. Então ele provocou a ira de Deus. Ele reinou apenas por 12 anos, mas a sua dinastia durou mais de 40 anos, incluindo Acabe e os seus filhos. Por fim, nós chegamos então no reinado de Acabe, que assumiu o trono após a morte do seu pai Onri, e no Reino do Sul, quem estava governando era o rei Josafá. E é sobre Acabe que nós falaremos hoje. E a Bíblia diz que ele pecou muito mais do que o seu pai. Se Onri tinha pecado muito mais do que os seus antecessores, imagina quão grandes foram os pecados de Acabe. A iniquidade no Reino do Norte, ela tornou-se progressiva. O outro rei que tomava posse, ele não pecava menos do que o anterior, mas se tornou progressivo. Cada rei que entrava, ele pecava muito mais do que os seus antecessores. Então ali foi travada, né, uma guerra espiritual. E Deus, por diversas vezes, nós lemos na Bíblia Sagrada, tentou trazer o Reino do Norte para si, para adoração verdadeira, mas o pecado deles era muito grande. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Muitos acreditam que antes de Acabe tomar, né, o poder, dele ser feito rei, ungido rei ali do Reino do Norte, ele já tinha casado com Jezabel, seu pai ainda era vivo. Eram alianças políticas, né, que Onri já tinha feito e tinha dado seu filho em casamento para Jezabel, para fazer aliança, né, com os sidônios. Acabe, então, né, para estabelecer, nós não sabemos ao certo se ele era casado ou não, então, para estabelecer seu reinado e império, que era muito próspero, pois seu pai Onri lhe deixou um império incalculável, e além do que ele era um ótimo líder político e um ótimo líder militar. Ele se saiu muito bem no seu governo, mas ele errou em seguir os caminhos de seu pai e de Jeroboão. Onri, ele pecou mais do que todos antes dele, e Acabe pecou muito mais do que seu pai. E como se isso não bastasse, ele se casou com a princesa fenícia Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Essa mulher era uma sacerdotisa, né? Ela fazia parte dos rituais de cultos para Aserá e Baal. Ele então passou a prestar culto a Baal e
adorá-lo. Essa adoração foi introduzida também para o Reino do Norte. Ele mesmo construiu um templo a Baal em Samaria e ergueu um altar para este deus pagão, e ele então introduziu a idolatria no Reino do Norte. Mas nós sabemos que a idolatria já tinha entrado desde Jeroboão. O que nós precisamos entender é o que é idolatria. Idolatria é a adoração de ídolos. Mas eu posso adorar coisas, eu posso adorar pessoas, né? Hoje tem um Deus chamado Mamon, que é o dinheiro, e as pessoas também estão adorando. O nosso comentarista, ele cita sobre a sensualidade, sobre os deuses que estão no altar do nosso coração, sobre prostrar-se diante de uma imagem, sobre reverenciar um Deus pagão. Então, existem diversas formas de idolatria. Não é somente aquelas pessoas que constroem um altar, que prostram-se diante de deuses que são idólatras. Tem muitas pessoas que praticam idolatria, mesmo sendo cristãos, sem ao menos saber que o que ele está fazendo é idolatria. O primeiro ponto: consequências das escolhas erradas. Quantos de nós estamos colhendo consequências erradas da nossa mocidade ou outras escolhas que nós fizemos e estamos hoje colhendo essas consequências? Deus, ele é tão bom, eu li isso, achei incrível, né? Deus, ele é tão bom que ele deixará você plantar o que você quiser. E ele é tão justo que ele permitirá que você colha exatamente o que você plantou, o que nós plantamos, né? Essa é a justiça de Deus. Eu fui livre, ele é bom para deixar eu plantar o que eu quero, e ele é justo para deixar que eu colha tudo aquilo que eu semeei. Tudo que nós plantamos, um dia nós iremos colher, cedo ou tarde. Assim foram com todos estes reis do norte e também do sul. E nossas escolhas, acertadas ou não, nós colheremos os seus frutos. Os judeus, eles transgrediram as leis de Deus, acreditando que não seriam punidos. E já com o coração endurecido pelo pecado, eles não se importavam mais em ofender a Deus. Eles não se preocupavam mais que Deus era um Deus zeloso, um Deus que tinha ciúmes, um Deus que era exclusivista e que exigia fidelidade do seu povo. Estes governantes não estavam mais preocupados com isso. O coração é endurecido. E eles se esqueceram que a idolatria iria os levar para longe de Deus. E a idolatria, isso atraía a ira de Deus para o povo de Israel. E tão depressa Deus os consumiria por causa daquele pecado tão terrível. Aqui nós estamos tratando de escolhas erradas de cristãos e não de descrentes. Nós estamos falando da nação eleita por Deus. E hoje muitos, infelizmente, têm feito a escolha errada. E aí então eles perdem a proteção de Deus. Muitos hoje no nosso meio casam-se com descrentes, acreditando que o tempo muda as coisas e que logo depois a pessoa se converterá. Fazem alianças com os ímpios, sociedades, amizades com o mundo, acreditando que pode influenciar estas pessoas. Mas nós, olhando a história de Acabe, nós vemos que ele sim, ele foi influenciado por Jezabel, uma mulher devota de Aserá e de Baal, que eram os deuses adorados pelas nações vizinhas. Ele fez exatamente o que Deus já tinha advertido à nação de Israel, que se eles casassem com essas mulheres, elas iam contaminá-los, iam influenciá-los a reverenciar estes outros deuses. E não encontramos esses reis influenciando essas mulheres pagãs a adorarem
a Deus, ao contrário. Eles foram influenciados pela idolatria. E hoje, infelizmente, é o que acontece com a nossa igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo com a palavra de Deus, com a santidade, com a adoração real a Deus, a igreja está sendo influenciada pelo mundo, infelizmente. Quando uma pessoa se afasta das leis de Deus, quando ela quebra princípios, um abismo chama outro abismo. E aí nós passamos a transgredir todos os decretos demais, sem nenhum peso de consciência. Vejamos no caso da vinha de Nabote. Aqui o comentarista, nós temos que nos ater nesta aula para nós não entrarmos no Monte Carmelo, né, no sacrifício, na reparação do altar e no dia da chuva. Mas o comentarista ele traz muitas histórias que aconteceram depois, né, disso. Então você tem que ter um cuidado muito grande para você não entrar na próxima aula. Então nós vemos aqui no caso da vinha de Nabote, né, Acabe desejou aquela vinha de tal maneira que ele teve depressão por não aceitar um não como resposta. Ele estava longe de Deus e habituado a ter tudo o que ele queria. E ter uma mulher, né, que satisfazia também todos os seus desejos. Ele construiu um palácio no vale de Jezreel e a vinha de Nabote, ela ficava ao lado do seu palácio. E ele queria fazer desta vinha uma horta, uma extensão, uma coisa que era tão particular e importante para uma família, né, que vivia a palavra de Deus, que obedecia os mandamentos de Deus. Ele queria fazer dela apenas uma horta, uma extensão da sua casa. Este palácio que ele construiu ali no Vale de Jezreel, né, a Bíblia fala que por dentro deste palácio, ele era todo revestido de marfim. Daí nós podemos ver a grandeza, a magnitude do reinado de Acabe. E ele queria que a terra que fora dada como herança por Deus fosse doada. Mas Nabote, ele guardava a palavra de Deus. Ele queria que Nabote desprezasse, né, aquilo que Deus tinha dito, que a herança que Deus tinha dado para eles não poderiam vender. Ele queria apenas satisfazer um capricho seu. Era proibido aos judeus vender sua herança, salvo se houvesse um resgatador. E a maligna esposa de Acabe, ela encomendou a morte de Nabote e da sua família para dar vinha de presente a Acabe. E ele, sem nenhum escrúpulo, tomou posse dela. Porém, Deus enviou o profeta Elias dizendo: olha, Acabe está neste exato momento tomando posse da vinha de Nabote. Vá lá e fala com ele. Então Elias foi ao encontro dele. Quando ele estava ali dentro da vinha de Nabote, Deus então revela o juízo que viria para ele e para a sua esposa e toda a sua família. Ele não teve nenhum escrúpulo para tomar posse daquela vinha. No ponto 2, a rainha perversa. A Bíblia não conta todas, com detalhes, né, todas as perversidades daquela mulher. Ela queria acabar com o verdadeiro culto a Deus. Ela não estava satisfeita com a coexistência dos dois cultos e instituiu em que o culto de Baal deveria substituir totalmente a adoração ao Senhor. E para isso, ela decidiu matar todos os profetas de Deus. E ela matava os profetas de Deus e importava da Fenícia profetas de Baal e de Aserá para instituir centros de adoração a este Deus pagão. Então, Acabe foi construindo templos, né, para estes deuses pagãos. Entretanto, Deus levantou, né, Obadias para proteger alguns profetas
e sustentá-los com comida e com água. E foram exatamente 100 profetas, 50 em 50, grupos de 50 escondidos em cavernas. Afora os que Deus milagrosamente tinha escondido. Jezabel, ela praticava idolatria e feitiçarias, né? Então nós já falamos o que é a idolatria. Ela tinha 450 profetas de Aserá e 450 profetas de Baal. E pasme, todos comiam da mesa de Jezabel. E suas feitiçarias atraíram a ira de Deus. O caso de Nabote foi o estopim para Deus decretar o fim trágico daquela família. Deus então envia o profeta Elias, quando Acabe estava tomando posse da vinha de Nabote, e dá o juízo para eles, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberiam o sangue de Acabe, e que os cães devorariam a Jezabel e exterminaria todos os descendentes deles do sexo masculino de Acabe, assim como foi de Jeroboão, para que não houvesse uma dinastia de Acabe. Nunca houve em Israel alguém que, pressionado por uma mulher, se vendesse para fazer tudo o que desagrada ao Senhor. Todos os reis que agiram por eles mesmos, mas Acabe, ele foi pressionado por esta mulher, feiticeira e idólatra. Quando Acabe se humilhou, Deus não deixou que acontecesse no seu reinado todas essas coisas. Deus disse para Elias: você tem visto como Acabe se arrependeu? Então, por ele ter se arrependido, se humilhado diante de mim, estas coisas não acontecerão no reinado dele, mas na dos seus filhos. Assim como foi também com Salomão. O arrependimento, ele muda os juízos de Deus contra as nossas vidas. Nunca é tarde se houver arrependimento para nós. Não que nós não vamos colher as consequências dos nossos pecados, mas Deus pode mudar o juízo para as nossas vidas e para a nossa descendência. Hoje nós temos visto escândalos atrás de escândalos. As profecias todas estão uma confirmando a outra, dizendo que Deus está fazendo uma limpa na sua igreja. Deus está passando a igreja em revista. Os homens, eles não são pressionados como Acabe foi pela ímpia Jezabel. Eles não são pressionados por uma mulher, né, ou por suas esposas. Mas eles são pressionados hoje pelo desejo da fama, da luxúria, pelo Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, e com o desejo do poder. E com isso, eles se afastam de Deus para fazer o que Deus reprova e insistem em continuar fazendo o que eles chamam de obra de Deus e levando uma vida de pecado. Pode até demorar, mas a justa retribuição, ela chegará para cada um que estão vivendo esse tipo de vida pecaminosa. Alguém pode enganar a igreja de Cristo, mas não pode enganar a Deus. Deus, ele é longânimo e misericordioso, mas o juízo divino virá sobre todo aquele que usa de engano. Assim como aconteceu com aqueles reis, também está acontecendo com a igreja da atualidade. No tópico 2, nós vamos falar sobre Elias prevê a grande seca. Primeiro ponto, a intervenção divina. Deus sempre intervém na história. Deus sempre muda o curso das coisas. E Deus interviu, né, ali naquele tempo também. Muitos podem dizer, como pode, mesmo Deus enviando uma seca intensa daquela, né? Porque Deus mandou aquela seca para que Acabe se arrependesse,
dos seus pecados e para que aquela nação mudasse de caminho. Então, como pode? Deus enviando uma seca intensa daquela e o coração de Acabe não se converteu. Verdade. Como pode? Se nós olharmos para os nossos dias atuais, podemos pensar, mas não era para haver mudança no mundo por causa do cenário atual? Não era para haver mudança no meio do povo de Deus por causa do cenário atual que nós estamos vivendo? Porque nós sabemos que Deus está intervindo na história da humanidade e da igreja. Este mal que nós estamos vivendo hoje não nos deveria fazer muito mais crentes e voltados a Deus e devotos a Ele? O mal crescendo na sociedade e nós continuamos do mesmo jeito. Não era para haver mudança da nossa parte? Alguns até pioraram, deixaram de congregar. Nem sempre calamidades e juízos mudam o coração de algumas pessoas. E assim foi com Acabe. O seu reino era próspero e ele sacrificava aos deuses pagãos. Comprou profetas falsos para profetizarem a seu favor. Ele tinha profetas que deveriam ser profetas de Deus, mas foram profetas comprados. A seca trouxe várias consequências. Uma delas foi a fome, o racionamento de água, de alimento, a seca dos reservatórios, a morte de animais, de pessoas. Quando Elias apareceu a ele para dizer que não haveria nem chuva e nem orvalho, não era para ele se converter de imediato, não era para ele ter uma mudança ali e voltar para o único Deus verdadeiro, não. Ele estava tão desviado que ele acreditava que ele viveria muito bem sem os milagres divinos. Ele acreditava que os deuses pagãos eram responsáveis pela chuva e pela fertilidade. Agora, imagina, Deus disse que não haveria chuva e nem orvalho. Imagina como ficou a umidade do ar. O orvalho de manhã, ele fertiliza o solo. Ele substitui a chuva nos dias quentes à noite. Não haveria nada que os refrescasse. Era um juízo de Deus. E Acabe não mudou com isso. No ponto 2, o preço da desobediência a Deus. Toda desobediência terá uma justa retribuição. Mas porque nós somos fiéis, tudo dará certo para nós? Tudo vai terminar bem? Nós temos muitos exemplos bíblicos que nem sempre tudo termina bem para os verdadeiros fiéis. Deus, ele enviou a seca, né? Elias foi o arauto de Deus para anunciar aquela seca. Por 3 anos e meio não teria chuva e nem orvalho. Mas Elias também sofreu as consequências daquela seca. Ele colheu o ônus da obediência a Deus. Ele teve que fugir, porque senão ele seria morto ou por Acabe ou por Jezabel. Ele foi perseguido por Acabe e por Jezabel, pois a seca trouxe grandes perdas para o reino. Ele teve que deixar o conforto da sua casa. Foi escondido por Deus, porque Acabe revirou aquela região atrás de Elias e não encontrou. Então, nós depreendemos que o profeta Elias, ele foi escondido por Deus no ribeiro de Querite. Ele foi sustentado milagrosamente por corvos que traziam seu almoço e jantar e ele bebia água do riacho. E eu quero dizer para você que não tinha nenhum glamour nisso, viver longe da família, né? Dependendo exclusivamente de Deus. Nós não somos isentos de tragédias e de desconfortos. O que precisamos é ter fé e coragem para enfrentar os resultados da obediência ao Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, nós perdemos muitas coisas. Às vezes,
Nós queremos ser usados por Deus, mas não queremos sofrer nenhum infortúnio. Muitas pessoas querem ser usadas para Deus, mas querem ter uma vida próspera, né, ser aclamado pelas pessoas, viverem, né, em volta com muitos amigos. Mas nós precisamos confiar que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes e que a bondade de Deus, ela nos acompanha. No ponto 3, Deus sempre cuida dos seus filhos. Você tem alguma dúvida disso, de que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? Claro que não. Nós não temos nenhuma dúvida a este respeito. O ribeiro secou. E agora? Será que Elias ficou desesperado? Será que se nós estivéssemos no lugar do profeta Elias, nós íamos ficar desesperados porque não tinha mais água para beber? Elias, ele não se desesperou. Ele continuou confiando em Deus. Continuou sendo guiado por Deus. Imagina, Deus manda ele sair dali e ir para Sarepta de Sidom, e uma viúva ia cuidar dele. O que nós imaginaríamos se Deus falasse, olha, uma viúva vai cuidar de você? O que talvez Elias imaginou. Uma viúva rica e de posses, mas quando ele chega lá à porta da cidade, ele encontra esta viúva, talvez esquelética, triste, buscando 2 cavacos para fazer a sua última refeição, porque a seca tinha atingido aquela região também. E ela iria fazer a última refeição com o seu filho. E Deus então, o Espírito de Deus então diz a Elias, é esta mulher que irá te sustentar. Elias então pede água para aquela mulher e ela vai buscar. Quando ela está indo a caminho para buscar a água, Elias grita para ela, né? Ele grita para ela e pede comida. Aí a mulher conta a sua situação, né? Ela confessa a sua situação, dizendo que ela tem o suficiente para a última refeição. E ele então faz uma prova com aquela mulher. Ele diz, você tem a última refeição? Então faça um bolo primeiro para mim, depois faça outro para você e seu filho. Mas espera aí, ela não tinha para a última refeição? Como então ela faria depois para ela? Como assim? Não era uma última refeição? Deus também estava cuidando daquela viúva. Ela precisava crer e obedecer no que o profeta Elias estava mandando ela fazer. Talvez em algum momento da sua vida, aquela mulher pediu socorro ao Deus de Israel e ela confiou nas palavras do profeta Elias, que Deus multiplicaria a farinha e o azeite para 2 porções. O resultado da fé e obediência daquela mulher foi provisão diária para a vida dela. Deus disse que não faltaria farinha e azeite na vasilha. Eles então passaram a viver um milagre diário. Todos os dias, o profeta Elias, a mulher e seu filho, eles comiam a última refeição. E milagrosamente, a farinha multiplicava para uma última refeição. O azeite multiplicava para uma última refeição. E assim também devemos ser nós. Devemos viver o milagre diário. Foi assim que o profeta Elias e aquela mulher viveu. Um milagre diário. Eles comeram uma última refeição todos os dias. E assim também nós devemos viver crendo na provisão diária de Deus. Este milagre diário, ele fala da dependência que nós devemos ter de Deus. Deus se compromete com cada dia das nossas vidas. A oração do Pai Nosso, ele fala da provisão diária. Pão nosso de cada dia. O maná do deserto. Todos os dias eles tinham que pegar a quantidade para aquele dia. Fala do cuidado diário de Deus. De como nós devemos depender de Deus. E o profeta Elias era um homem que dependia de Deus. Alguém que estava esperando a morte.
Agora ela via esperança de dias melhores. Elias foi sustentado por ela até que voltasse a chover. Se você crer, Deus ele é poderoso para cuidar do seu viver, assim como ele cuida dos verdadeiros órfãos e das verdadeiras viúvas. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o encontro de Elias com Acabe. Acabe, juntamente com Obadias, foram buscar pasto para os animais. Então eles, para achar um pasto, porque lá já não estava tendo mais erva, né, para os animais pastarem. Então eles chamam Obadias e eles vão para ver se encontravam um campo para levar os animais para alimentarem. Então eles se dividiram no caminho. E Elias então aparece para Obadias, que pede para avisar Acabe que queria falar com ele. Obadias ficou então temeroso, porque eles já tinham virado aquela região a ver se não tinham encontrado com o profeta Elias. E ele ficou com medo do Espírito de Deus levar Elias para algum lugar e ele desaparecer e Acabe matá-lo por isso. E Elias então promete comparecer diante de Acabe. Às vezes, a falta de discernimento do pecador faz com que ele acredite que o outro é que é culpado por todas as tragédias da sua vida. Acabe, ele não olhava para si, ele não olhava para dentro do seu coração. Ele achava que Elias é que era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo no seu reino. Acabe acreditava que era Elias que estava trazendo aquele juízo sobre eles e não Deus. Era a consequência dos seus pecados, o vilão de todo o infortúnio. E ele então chama Elias de perturbador de Israel. A fome não moveu o coração de Acabe. Ele não buscou a Deus para saber as razões que tudo aquilo tinha sobrevindo a ele e ao seu reinado. Diferente de Davi. Davi é um exemplo para nós, que quando estava vivendo uma fome em seu reinado de 3 anos, Davi buscou a Deus, né, o motivo daquela tragédia. E quando Deus revelou a ele o motivo que eles estavam vivendo, aquela seca, aquela fome, ele tratou de retratar com os gibeonitas. Mas Acabe, ele não consultou a Deus. E às vezes nós estamos vivendo situações tão ruins em nossa vida e não consultamos a Deus para saber o motivo por que nós estamos vivendo. Por que não dizer algumas tragédias? Ele disse então, Elias disse para Acabe, é você o causador de tantos males. Porque Acabe tinha perguntado para ele. É você, né, quando ele chama ele de perturbador de Israel, ele está dizendo, é você o causador de tantos males em meu reino? E particularmente dessa esterilidade que nos reduziu a tal miséria? E o profeta Elias, com coragem, porque tem que ter coragem para ser um profeta de Deus, o enfrentou dizendo, ele disse para Acabe, é você o culpado. Foi a sua idolatria que atraiu todos estes males. Você mesmo, seus cultos sacrílegos que prestava aos falsos deuses de outras nações e por você ter abandonado o Deus verdadeiro. Acabe, ele não conseguiu mais voltar atrás e rever seu estado espiritual tão deplorável. Ele já estava totalmente endurecido e cego pela idolatria. Quantos nos culpam? Se o casamento não dá certo, é porque você se converteu a Cristo, é porque você é crente. Por isso o seu casamento não está dando certo. É porque você está fazendo a obra de Deus, que sua vida está assim, atrasada, está tudo dando errado. É porque você ora muito, é porque você jejua muito, por isso que as coisas estão dando errado. O outro sempre quer colocar a culpa porque nós estamos fazendo a vontade de Deus.
Se você não é rico, as pessoas dizem, é porque você é certinho demais. Mas vale a pena. Vale a pena. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós podemos afirmar que vale a pena sermos fiéis a Deus. Elias preferia ser fiel a Deus do que fazer parte dos falsos profetas. O reinado de Acabe foi um reinado onde vemos a maior movimentação de profetas enviados por Deus para trazê-lo de volta à palavra. Deus então manda dizer a Acabe que ele enviaria chuva. Quando Deus faz isso, Deus ele humilhou os deuses pagãos, provando que era ele e que é ele o responsável pelas chuvas e pela fertilidade, e não os deuses de Aserá e Baal. Deus humilhou os deuses daquele tempo, assim como ele humilhou os deuses do Egito. Engana-se quem pensa que quando Deus trata com um pecador contumaz, enviando castigos a ele, que aqueles que estarão à sua volta não sofrerão. Todos sofrem. Todos que estão à volta deste pecador também vão ser respingados pela justiça divina. Respinga a todos em sua volta. Todos que dependem dele sofrerão o dano também, infelizmente. Então, cuidado com o que você pede a Deus. Muitas pessoas sem sabedoria, elas pedem a Deus que trate com fulano ou que trate com Beltrano. E depois não consegue suportar as consequências que virão. Deus nos dá muitas oportunidades de arrependimento e regresso à sua palavra. Ninguém vai partir daqui no pecado dizendo que nunca houve uma oportunidade, que Deus nunca tenha dado a ele uma oportunidade de voltar à palavra. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta minha aula para que o meu canal continue crescendo, né? Compartilhe a minha aula em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações e ative outra vez. Aí todas as semanas você vai continuar recebendo as minhas aulas. Mas eu preciso muito que você se envolva com o meu canal, curta, comente, compartilhe, para que o meu canal continue crescendo e eu também possa de fato ajudar a outras pessoas. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui todas as semanas. Você que está comentando as minhas aulas, Deus te abençoe, né? Do Brasil todo praticamente tem um irmão assistindo uma aula, né, do meu canal. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que me pediram, né? Irmã Jane, manda um alô para nós, manda um abraço aqui para nós. Então eu quero mandar um abraço para a irmã Edileuza e para seu esposo, o irmão diácono Ronaldo Machado, em Nova Fátima, Bahia. Um abraço. Também para o nosso irmão Manuel Silveira, em Patinga, Minas Gerais. Um abraço. Também para Gessé de Souza, em Campo Mourão, no Paraná. O irmão Ronaldo da Silva, ele não colocou de onde ele é. A nossa irmã Aline de Pinheiro, no Maranhão. Para a nossa irmã Tereza, que está aqui toda semana, em Nazaré da Mata, no Pernambuco. E também para a nossa irmã Geraldina Oliveira, em Amorim. Um abraço para todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.